Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao resumo de aula. Iremos neste vídeo fazer o resumo da primeira lição do primeiro trimestre de 2025. O tema geral que nós iremos estudar é em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares. Ele é líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, presidente da Comissão de Apologética da CGADB, especialista em línguas bíblicas, mestre em ciência da religião e autor de vários livros publicados pela CPAD. É uma área de conhecimento também que eu me identifico. Tenho uma área de formação também em ciência da religião e teologia, além de história. E a temática é muito interessante para nossos dias atuais. A defesa da fé cristã é algo imprescindível para nós sabermos lidar com as heresias que estão no meio da sociedade, heresias antigas, mas com nova roupagem. A primeira lição tem como título: Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O textuário diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Está na carta de Judas, versículo 3. Verdade prática. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. O texto áureo de nossa lição encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos do 28 ao 31, 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, e 2 de Pedro, capítulo 2, versículos do 1 ao 3, que nós iremos aqui pontuar e citar os textos ao longo do nosso resumo. A palavra-chave é heresia. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico. Essas heresias que se apresentam na atualidade são as mesmas do passado, da antiguidade, porém que se apresentam com novas roupagens. E é importante nós conhecermos para saber lidar e responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em nós. Iremos para o nosso esquema resumo e ele fica disponível no final do vídeo. O primeiro ponto, as ameaças dos lobos vorazes. O número 1, os cuidados pastorais. Em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo de Mileto manda chamar em Éfeso os anciãos da igreja. O termo utilizado ali, ancião, em Atos capítulo 20, versículo 17, se refere aos pastores da igreja. De Atos capítulo 20, versículo 28, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. O termo bispos, aqui no versículo 28, são os anciãos da igreja no versículo 17. O termo ancião traz uma conotação de uma função que era atribuída aos pastores, os bispos da igreja, de guiar o rebanho e ensinar, alimentando a igreja, bem como de proteger o rebanho. No Novo Testamento, trata do relacionamento entre o pastor e o rebanho, a igreja do Senhor. Paulo mostra uma exortação aqui, nesse texto, uma exortação apostólica, aos líderes daquela igreja, que tinham a função de proteger os irmãos contra as heresias e guiá-los no caminho da verdade. Em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20, Jesus no Sermão do Monte ensinou dizendo: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. Portanto, por seus frutos os conhecereis.
Jesus ensina aqui aos seus discípulos que iríamos reconhecer os falsos profetas não por suas palavras, mas por seus frutos, ou seja, por seus comportamentos, como eles se apresentam, a sua prática. O número 2, depois da minha partida. No versículo 29, Paulo instrui os anciãos da igreja de Éfeso que, depois de sua partida, se levantariam homens que não perdoariam o rebanho. No verso 29 de Atos 20, está na leitura bíblica, diz o texto: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Observe a expressão depois da minha partida. Está entre aspas aqui no ponto. Paulo está se referindo não apenas à sua morte física, mas ao avanço dos hereges dentro do seio da igreja de Éfeso. Esta expressão mostra bem que esses hereges iriam surgir. E o texto fala: entrarão no meio de vós lobos cruéis. O termo lobos cruéis aqui demonstra o caráter desses hereges que não perdoariam o rebanho. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo instrui dizendo: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Observe o texto que estes lobos cruéis que Paulo se refere, Pedro chama de falsos doutores. Um termo utilizado também para comparar aos falsos profetas da antiga aliança, como ele se refere no texto: houve entre o povo falsos profetas, e entre vós haverá falsos doutores. Duas coisas é importante aqui que Pedro observa nesta parte do texto dos falsos doutores. Primeiro, introduzirão encobertamente heresias. Está relacionado ao conteúdo dos ensinos desses falsos mestres. Segundo, negarão o Senhor que os resgatou. Negarão a divindade de Jesus. Negarão o Senhor. Os hereges, os falsos doutores, introduzem falsos ensinos para negar o Senhor. Desta forma, o verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso, visto que já na época apostólica já estavam presentes no seio da igreja. O número 3, a origem dos falsos mestres. No versículo 30, Paulo continua sua instrução para os anciãos dizendo: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Observe duas coisas importantes aqui na instrução de Paulo. Ele diz: dentre vós mesmos. Esta expressão mostra que dentro do próprio seio da igreja iriam surgir homens que falariam coisas perversas, no intuito de atrair os discípulos, a atenção deles para os seus próprios ensinos. Paulo chama esses homens que agem dessa forma com falsos ensinos, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13, de obreiros fraudulentos. Ele diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. O verso 14 ainda: e não é maravilha que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz. Não é muito que os seus ministros se transfigurem em ministro de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Observe, falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, ou seja, são pessoas que distorcem o ensino bíblico e introduzem na igreja. Estes aqui se manifestam no próprio seio da igreja com ensinos contrários à fé cristã. Esses ensinos, o comentarista faz alguns apontamentos em relação à origem destes falsos mestres. Ele diz: os discípulos deles estão por aí. Os que se posicionam, por exemplo, acima das escrituras,
usam as redes sociais para corrigir a Bíblia. O termo corrigir aqui está entre aspas. Consideram a mensagem da Bíblia desatualizada. Vemos então a importância para estudar um campo da teologia chamado de apologética. Assim, os lobos vorazes surgem de dentro do povo de Deus. Por isso, a apologética é tão necessária. O segundo ponto, o que é apologética? O número 1, definição. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos ensina o apóstolo: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder, com mansidão e temor, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Note o termo responder nesse texto, que o cristão deve estar preparado para dar uma resposta com mansidão e temor, a razão da esperança que há em vós, que há no cristão. Esta resposta é o termo apologia, que traz um sentido no original, no grego, de defesa, de resposta, bem como nas versões mais atualizadas, ou na linguagem de hoje de nossa Bíblia, como a NVT, trazida aqui pelo nosso comentarista, de uma explicação, explicar. Este termo, querido, é utilizado para demonstrar ou dar uma resposta da defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. Jesus, em Marcos capítulo 12, versículo 30, disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. O amor a Deus é com a compreensão, com o entendimento. Esse entendimento aqui também deve ser uma forma racional, sistematizada de uma resposta de nossa fé a qualquer que pedir esta razão. É uma defesa lógica e racional de nossa fé em relação à Bíblia Sagrada e suas promessas. A apologética mostra que o cristianismo é racional. O número 2, a que defesa Pedro se refere? No versículo 16 do capítulo 3 da primeira carta de Pedro, o apóstolo continua dizendo: tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Esta acusação a que Pedro se refere no versículo 16 não traz apenas um significado de uma acusação formal ou informal de Pedro ou mesmo da igreja, mas traz uma conotação mais abrangente, diz respeito à razão da fé cristã e da doutrina. Paulo, em Atos capítulo 26, ele defende a sua fé diante do rei Agripa e diante de Festo. Versículo 24, ele dizendo isto em sua defesa. Observe esta palavra, defesa, apologética, uma defesa de sua fé. Dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. E ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Observe que a mensagem de Paulo em defesa de sua fé eram palavras de verdade, de um juízo perfeito, de uma razão, ou melhor, a defesa lógica e racional de sua fé, da fé cristã. Nos diz o comentarista: ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo. O número 3, por que devemos combater as heresias? Pelo menos 2 motivos são pontuados aqui pelo comentarista, que traz o motivo que nós devemos combater os falsos ensinos, as heresias. Primeiro, por causa da defesa da nossa própria fé, da fé cristã. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Nós devemos conhecer a doutrina, não apenas para nos salvar, mas para salvar aquele que nos ouve. A nossa defesa, a defesa de nossa fé, diz respeito a refutar biblicamente os falsos ensinos.
O segundo motivo é para ajudar os outros que escutam a mensagem do Evangelho a compreender a própria fé. Aqueles que estão ao nosso redor, nós devemos ensinar também a defender a sua fé, a fé cristã. Em Tito capítulo 1, versículo 9, nos diz o apóstolo Paulo, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Veja, admoestar com a sã doutrina, ensinar os outros e convencer aqueles que divergem dos falsos ensinos. Desta forma, o cristão é chamado a responder de maneira respeitosa às objeções contra a fé cristã. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, o que são heresias? O número 1, seitas e heresias. O termo grego aireses, no Novo Testamento, de acordo com o contexto, pode ser traduzido por seitas ou heresias. Seitas significa partidos dentro de um grupo religioso, dentro de uma religião. Como em Atos capítulo 5, versículo 17, que cita os sacerdotes das seitas dos saduceus. Os saduceus eram um grupo religioso dentro do próprio judaísmo. Fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Ou heresias, como em Atos, ou melhor, como em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, Paulo diz, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Nós compreendemos assim que seitas está relacionada a grupo, partidos que causam divisão. E as heresias, o conteúdo doutrinário, seus ensinos que conflitam ou que são contrários à palavra de Deus. Atualmente, o termo seita pode designar também as religiões heterodoxas que são contrárias à palavra de Deus, à doutrina, à sã doutrina, à doutrina bíblica. O número 2, hereses no Novo Testamento. Além desses termos que nós pontuamos aqui de seitas e heresias, hereses também traz o sentido de partido, espírito sectário, como nós pontuamos aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, até importa que haja entre vós heresias, ou seja, dentro da própria igreja de Corinto havia ensinamentos contrários aos ensinamentos apostólicos, em especial ao ensinamento de Paulo. Lembrando que em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, havia um grupo, ou melhor, 4 grupos dentro da igreja. Os de Paulo, os de Apolos, de Cefas e os de Cristo. Os 3 primeiros eram grupos que ainda respeitavam lideranças humanas. Os de Paulo, Apolo e Cefas. Mas também o 4º havia ali que não respeitava essas lideranças, que eram os grupos de Cristo. Ou melhor, o grupo de Cristo. Os de Cristo eram os piores que tinham dentro da igreja de Corinto. E talvez fosse este grupo que mais acusou o apóstolo Paulo de não pertencer ao grupo apostólico. Neste sentido, a hereses pode ser um partido dentro da própria igreja ou fora dela, ou o espírito sectário, espírito de divisão que os próprios membros de uma comunidade cristã assim se levantam para ser contrário à sã doutrina. Nos diz o comentarista, Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões, ou seja, hereses, o termo aqui que é traduzido, divisões, e condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensão. O número 3, heresias de perdição. Na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo diz à igreja, e também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. É esta expressão que é trazida aqui neste tópico, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. O termo hereses também pode significar um erro doutrinário, como heresia propriamente dita no campo teológico. Essas heresias dizem respeito à distorção da doutrina bíblica ou das doutrinas fundamentais de nossa fé cristã.
como, por exemplo, cita o comentarista, a respeito de Deus, a Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, do ser humano, a natureza, pecado, salvação, origem e destino, aos anjos, à igreja e às escrituras. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não há salvação sem Cristo Jesus. Veja, no versículo 1 ainda, diz que estes falsos doutores negarão o Senhor que os resgatou. Quando nega a divindade de Jesus, é o maior erro doutrinário. Assim, o apóstolo Paulo adverte acerca das divisões no seio da igreja e condena as inovações doutrinárias que causam dissensão. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós aprendemos nesta lição uma base para fundamentar a nossa fé, a defesa de nossa fé, que deve estar fundamentalmente no texto do Novo Testamento e nos ensinos apostólicos. Devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos e ter uma base doutrinária para dar uma resposta a qualquer que nos pedir a esperança, a razão da esperança que há em nós. Ficamos por aqui, que Deus os abençoe em nome de Jesus.